Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui cultuando a maratona da franquia Brinquedo Assassino. E dessa vez com o sétimo e último filme desta primeira franquia. Pois é, O Culto de Chucky. Pois bem, pessoal, continuando a tradição, sim, demorou mais um pouquinho para o filme seguinte aparecer. Se bem que nem tanto, né? Da última vez foram 9 anos entre um filme e outro. Dessa vez a produção veio em 3 anos, o que é um tempo razoável. Até, ultimamente, né? Quando você faz continuidades de um filme, a segunda parte, a terceira parte, 3 anos é um bom tempo para se colocar de um filme para o outro, porque temos uma maturação da história e não fica aquela coisa excessiva, por exemplo, a cada 2 anos, ou pior ainda, né? Todo ano tem um filme de continuidade da franquia. Isso acaba geralmente com as histórias. Em 3 anos é bom porque o público já sente saudade, já está confortável em aceitar coisas novas, diferentes e por aí vai. Ou seja, dessa vez, Tom Mancini teve o tempo suficiente para maturar o que ele vai fazer com a história a seguir. E ele já estava num novo esquema, porque, claro, antes, né, ele já havia dispensado nessa segunda leva de filmes, depois da primeira trilogia, dispensado seu personagem principal, Andy Barclay. Depois ele optou em colocar a Tiffany, que talvez no primeiro momento não fosse para ser um personagem recorrente, mas acabou se tornando. Só que no filme anterior a gente viu que ele meio que deixou de lado a Tiffany também e focou mais no Chuck, apresentando um conceito então de ele ir para uma família, claro, recontar um pouco a sua origem, o que foi um grande acréscimo para o personagem em si, mas a gente poderia considerar que, bom, a partir dali ele poderia ir para qualquer núcleo familiar e continuar as suas matanças. Só que aqui nesse filme nós percebemos que sim, a personagem da Nika, ela passou a ser pertencente ao core da franquia. Sim, ela é agora uma personagem protagonista, assim como foi, por exemplo, o Andy em tempos passados. Só que nós sabemos que o Andy volta por aqui. Pois é, mesmo porque no final do filme passado, em cena pós-crédito, ele tinha assim a sua participação, onde ele dava um tiro num Chuck que tinha vindo pelos Correios. E exatamente por aí que acontece o começo deste filme aqui, O Culto de Chucky. Bom, na verdade, damos de cara com o Andy e não com Nika, o que é muito bom ver ele, agora sim, adulto, sendo interpretado pelo mesmo ator, antes um ator mirim, que agora está adulto, é muito bacana. Se bem que eu não consigo reconhecer muito ele, eu olho pro rosto do ator e falo, caramba, você é aquele molequinho. Eu não consigo encontrar ele, mas é ele, é o Alex Vincent. Muito bacana. O que é legal também é que ele volta praticamente do mesmo jeito, né? Coitado, né? Aquele moleque que não tem ninguém, né? Ele já era isolado lá naqueles tempos, também pelo trauma, né? Ele não brincava com as outras crianças, né? Pelo trauma do Chuck. E aqui ele é um homem solitário, ele não consegue achar uma parceira, mesmo porque, né? Essa exibida no começo do filme, fez uma pesquisa ali no Facebook e descobriu que ele é o sujeito, né? Que um dia foi a criança, né? Que estava envolvido naquelas mortes misteriosas. Enfim, um homem que não consegue encontrar uma parceira. Mas ele tem uma companhia, né? Porque, sim, ele tem a cabeça do Chuck, né? Um buraco lá que ele fez no final do filme anterior, né? Um tiro de 12, né? Abriu um rombo na cabeça dele. Não sabemos o que ele fez com o resto do corpo, mas com a cabeça ele se diverte em torturar de tempos em tempos naquelas brincadeirinhas sadias, né? Ou seja, pegando aquele grande vilão e torturando ele de quando em quando. Que coisa legal, né? Bom, essa é a abertura então do filme. Depois sim, aí vamos para o personagem que então passa a ser contida então dentro da série, que é a Nika, que está num hospital psiquiátrico. Aliás, está de mudança, né? Ela está indo para um, digamos, um de segurança um pouco menor. Por causa do psiquiatra que aprovou, né? Porque ela já está consciente que sim, ela é responsável por todas aquelas mortes. Foram 5 da família, né? Acho que foram mais o padre também, né? Pois é. Ela, aliás, isso é verdade, né? Eles não contam a morte do padre como sendo responsabilidade dela, né? Isso é curioso, né? Eles falam 5 no filme, né? Acho que falam, porque a família era 5, né? Era mãe, irmã, sobrinha, cunhado e também mais a babá, né? Pois é, 5 pessoas. Realmente, eles não contam a morte do padre, né? como culpa dela. Coisa curiosa, mas é também, né? Quer dizer, é do Chuck, né? Ela sabe. Aliás, no começo do filme ali, quando temos
o teste, né, do psiquiatra, em saber se ela está consciente, que ela é responsável, ela admite, né? Não dá para perceber direito se ela está meio que enganando o profissional ali, ou ela sim realmente considerou que não, acho que era tudo loucura da minha cabeça mesmo, eu sou responsável por tudo. Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer forma, ela vai para uma nova instituição e aquele mesmo médico permanecendo no tratamento, obviamente, né? Porque não se curou só porque admitiu, né? Esse tipo de maluco fica para sempre preso, né? Em instituições de doidos. E falando em doidos, vários aparecem, porque não vários, acho que 4, né? Tem o cara lá com múltipla personalidade, tem aquela mulher que tem um vínculo com os filhos, tem aquela... O que a japonesa é? Eu não lembro o que ela fez. E também tem aquela senhora mais maluquinha também, né? 4 pacientes, fora a própria Nika, e o médico, mais 2 enfermeiros, um homem e também uma mulher. Ou seja, é esse elenco aí que vai morrer nesse filme. Basicamente, né? Ok. Bom, então estamos aqui no conceito de manicômio. Sim, é uma tradição também em filmes de terror a gente não, eles, né, utilizarem este cenário que sim rende bastante, porque tem aquele clima sempre tenso, duvidoso, de mistério, você não sabe se as coisas estão acontecendo de verdade, porque são um bando de malucos, né? Muita coisa pode ser pura alucinação. Ou seja, é um contexto interessante de se desenvolver essa história, mesmo porque, né, sempre em todos os filmes da franquia, desde o começo, as mortes feitas por Chuck eram atribuídas a outras pessoas, consideradas doidos varridos. Eles precisavam ir em manicômios. O próprio Andy foi a um, né? Ele estava lá preso, a mãe dele também foi depois. Um dia teria que aparecer como locação de algum dos filmes. Bom, chegou a hora. Toda a história se passa dentro desse manicômio. E, aliás, é bem limpinho, né? Tem um estilo todo clean, né? Meio estranho. Aliás, me lembrou bastante lá do filme Ex Machina, o visual, né? Todo sem excessos, sujeiras visuais. Quer dizer, é um prédio novinho em folha, né? Não sei porque exatamente eles quiseram passar essa coisa. Talvez para contrastar com o filme anterior que foi um pouco mais escuro, porque estava dentro daquela casa assombrada e aqui eles deixaram tudo muito claro, muito vívido, né? Até para enfatizar o sangue, que aparece bastante aqui. Acho que é o filme que mais tem sangue jorrando ou aparecendo, por causa também de algumas mortes mais gore que apareceram por aqui. Falando nisso, já vamos para a primeira, que é exatamente daquela senhora, né, que você perguntava, você está me vendo? E aquela cena que eu tinha, que acho que foi a melhor, em termos de piada, de comédia, né? Exatamente isso, né? E parece que a dublagem brasileira facilitou bastante. O finalzinho dela deve ser mais cômico, né? O comentário do Chuck saindo, depois prometendo que ia voltar para matá-la, né? Porque ela seria a segunda, né? Porque, quer dizer, ele mente ali, né? Ele fala que vai matar primeiro a Nika, mas na verdade ele sempre não quis matá-la, como a gente descobre depois ao final. Mas enfim, é uma cena boa, interessante, e ele acaba matando ela da mesma maneira que a Nika tenta se matar, porque, vejam só, né? Ela injeta tanto aquela coisa de que ela realmente é a culpada, que ela resolve desistir de tudo. Isso porque, obviamente, né? Porque o Chuck tá ali, né? O psiquiatra faz uma terapia de grupo, envolvendo, claro, todos aqueles personagens que eu já comentei, que são os que vão morrer depois, e se vale de um boneco bonzinho, pois é, o Good Guys, presente ali. Oh, pura sacanagem, né? Aliás, não é explicado como é que aquele boneco chega ali, por que ele se vale dele. É uma coisa meio não explicada do roteiro, mas tudo bem, que até poderia, num certo momento, você considerar, peraí, esse médico está de parceria com o Chuck de alguma forma, ou com o Tiffany? Podia ser que sim, podia ser que não, mas não tinha nada a ver, na verdade. Eu não sei como o boneco apareceu ali, quer dizer, veio pelo correio, mas por que ele usou o boneco ali na terapia? Que seria uma coisa excessiva, seria uma coisa, aliás, só endereçada mais, primeiramente, a Nika. Depois a gente percebe que valia também para aquela outra personagem que era a mãe, mas para os outros não servia de nada. Enfim, uma terapia meio maluca do médico. Estamos num filme de terror, não um filme para tratar de assuntos sérios da psicologia, né? Bom, enfim, as mortes começam a acontecer por aqui, lá dentro do manicômio, e sempre naquele esquema que já foi lá, por exemplo, no terceiro filme, quando tivemos a academia militar, onde todo mundo morria e tudo era considerado praticamente acidente. Aqui é a mesma batida, ninguém tá ligando. Pô, começa a morrer um monte de gente no lugar cheio de maluco.
Inclusive, né, numa cena mais para frente, temos aquela ala onde é colocada as pessoas que estão com uma tendência suicida, ou seja, ficam isolados. O conceito da morte acontecer lá é super presente, obviamente, em manicômios. Então, quando acontece uma morte é considerada logo como acidente, não tem um questionamento, não é investigação, mas um questionamento, claro. Só quem questiona é a mocinha do filme, a protagonista. Aliás, isso vale frisar, né? A Nika passa a ser a protagonista completa do filme. O Andy, que apareceu lá no começo do filme, é completamente esquecido até a conclusão dele. Mas enfim, ok, vai. Probleminhas no roteiro. Isso eu disse, né, do roteiro anterior, do A Maldição de Chuck, que estava muito bem escrito, esse aqui começa a dar algumas patinadas e já tendendo, claro, aos exageros. Principalmente num conceito bastante interessante aqui. Temos que a Nika ela fica passeando para lá e para cá o tempo todo, já começando a ficar desconfiada que Chuck está presente, depois com a confirmação realmente que de fato ele está por perto, mas ela fica num estado que não se assemelha, porque sim, no filme anterior ela ficava andando para lá e para cá, desconfiada. Caramba, aquele boneco às vezes muda de lugar, por quê? Aqui, claro, ela já sabe. E é isso que é o problema, talvez. Ela sabe que o boneco, quando ela tem certeza que o boneco está lá dentro, ela não tem por que mais ficar toda da esquisitona ali. É um conceito meio esquisito que ele vai trabalhando, o Mancini, com este personagem. Fica uma coisa meio episódica. Ela vai pulando para lá e para cá só para favorecer, ou ela não chega a dificultar, né? Mas está perto das mortes que vão ocorrendo. Bom, então, falando em mortes, uma que me fez realmente desligar completamente do interesse em me envolver com a história foi daquela mulher oriental. Não sei o nome dela. Aliás, outro defeito, né? Geralmente um filme que não faz a gente decorar o nome dos personagens é problemático. Foi fácil decorar o nome dos personagens do filme anterior. Aqui, ó, não lembro de nenhum. Acho que eu só lembro do Malcolm porque ele faz a brincadeira, né, com as personalidades. Mas enfim, a morte daquela que eu não sei porque estava detida lá dentro da instituição de malucos. Pois é. Ela é sedada de uma maneira que ela fica paralisada, mas consciente. E aí chega o Chuck para liquidá-la e ele pega aquele cilindro de ar comprimido e eu fiquei pensando, caramba, será que ele vai fazer o mesmo que fizeram com ele, onde ele morria inflado, né? Que foi a Kyle, né, que injetou a mangueira de ar comprimido nele, então tinha ali o cilindro de ar comprimido também. Pensei, será que ele vai fazer isso ali de uma maneira parecida? Mas não, na verdade a cena ia querer emular, não é esta cena que estou me referindo do segundo filme, mas a cena lá do terceiro, ou melhor, do quarto, que foi aquela onde a Tiffany joga a garrafa de champanhe no teto e mata aquele casal de punguistas, né? Porque cai todos os vidros do espelho. E a mesma coisa, né? Ele joga, aliás, ele faz funcionar a garrafa de oxigênio comprimido, ela vai lá em cima com um foguetinho, estoura a clarabóia e todos os vidros caem em cima da maluca lá presa, amarrada. Ela seria uma morte copiada, só que aí teve o exagero justamente da cabeça sendo completamente decepada e rolar no chão. O que remete a outras duas mortes que aconteceram antes, né, que foram aquela do manipulador de bonecos no segundo, não, no quinto filme, isso, e no sexto filme, o anterior também do padre que saiu a cabeça rolando. Ou seja, juntou 3 cenas ali, quase 4, para formar essa cena ali que praticamente ali quando aconteceu isso, e principalmente a cabeça sendo rolada pelo chão e o sangue espirrando, eu falei, não acredito mais nas mortes, estou considerando essa produção fantasiosa. E aquela coisa que eu comentei no vídeo anterior, esse tipo de filme, principalmente em relação ao boneco assassino, precisa de um certo nível de exagero que não pode ser ultrapassado. Você não pode passar dessa linha porque senão, pelo menos no meu gosto pessoal, né, eu não gosto que perde um pouco da realidade. Quer dizer, não é nada real, mas temos que ter um limite, né? Para justamente garantir a verossimilhança. Que é um conceito que você sabe, até ali é aceitável, daqui para frente não, você já está exagerando. É o que aconteceu então nessa cena. Eu parei de gostar do filme praticamente neste momento, considerar que tudo seria um exagero. Já estava sentindo aquele clima que eu comentei, que a Nika ficava passeando para lá e para cá o tempo todo, naquela coisa meio, não sabia exatamente qual é a proposta do personagem. E nisso eu já tinha até esquecido que o Andy tinha aparecido no começo do filme, né? Ou seja, para mim era um filme vazio o tempo todo. E as mortes que vieram em seguida não foram lá muito interessantes. Quer dizer,
A cena onde a mãe, na verdade a matadora de filhos, né, ela é morta pelo Chuck, que foi uma cena bastante gore, foi interessante. Mas de novo eu depois considero que aquilo foi um acidente. Como? Aquilo é um acidente, acidente não, foi um suicídio, né? Acho que eles consideram um suicídio também, né? Do mesmo modo que foi a lá da mulher mais idosa. Ou seja, vários suicídios acontecendo o tempo todo ali e ninguém liga para isso. E como é que ela suicida arrancando a própria língua? Eu não entendi. Com a mãozinha do boneco na boca, não é real, não funciona. Aquilo, embora a morte tenha sido legal, o que resultou dela estraga mais uma vez a narrativa, né? Você passa a não acreditar no que está acontecendo. Depois aquela enfermeira, né, aparece morta lá com a furadeira, né, com aquela... Pô, não entendi, de onde surgiu aquela máquina, né? Faz parte de um kit médico de operação? Pode ser que sim, mas ali dentro de uma instituição de manicômio, para que você vai precisar disso, né? Aquilo ali aparecendo também, ó, não tem sentido nenhum. Podiam ter usado outro objeto, né? Como por exemplo, né, o Chuck usou um bisturi no começo, né? Enfim. Aí depois, né, quando já está com os outros bonecos presentes, né, tem a morte do enfermeiro, que foi o que fez amizade com a Nika no começo, e parecia que ser um dos primeiros a morrer, foi quase um dos últimos, né? E foi morto pelos 3 bonecos. Foi interessantezinho também, um pouquinho gore misturado, foi um exagero ali também, né? Muita gente, aliás, gosta desse filme porque a atuação dos 3 bonecos ao mesmo tempo foi engraçada, mas acho que não é o suficiente para fazer com que tudo fique interessante, grandioso. Aliás, lembrando que é um conceito que o Don Mancini quis fazer desde o segundo filme. Porque lembram, né, quando o boneco foi revivido porque o sangue dele caiu no tonel lá de plástico derretido, ele queria obviamente que dali surgissem vários bonecos com a alma do Charles Lee Ray. Mas não deu para fazer aquilo porque antigamente se fazia filmes de terror com baixíssimo orçamento. Quer dizer, hoje em dia também se faz um pouco, mas o conceito não vingou naquela época e ele quis colocar finalmente agora aqui nesta produção. Que é interessante. Quando eles vão começando a aparecer os bonecos, fica uma sensação bastante que faz com que a gente tenha a ideia que a história vai progredir num caminho promissor, que tudo vai ficar mais conectado, talvez, né? Se lembrando também uma coisa importante, né? Quando ele escreveu o roteiro desse filme, ele já tinha ideias de produzir a série, que a gente vai começar a ver agora toda semana. Então, quase tudo que ele está fazendo aqui é deixar pontas soltas para retrabalhar, né, ou começar a trabalhar na série. E por isso a gente pode até perdoar um pouquinho que realmente algumas coisas não estão muito bem explicadas, como o Andy, né? Enfim, de morte que está sobrando aí só falta a do médico. E claro, se revelou um abusador da Nika. E claro, a gente aí torceu para o Chuck liquidar com ele. Mas ele bem que tentou, né, influenciar a Nika, tipo, fazer com que ela se transformasse numa assassina também. Mas ela resistiu por 2 vezes. Aí ele teve que sim fazer o método entrar dentro do corpo dela. Talvez pela primeira vez, alguns podem pensar, né? Finalmente ele conseguiu transferir sua alma para dentro de um corpo. Só que ele já meio que dá a dica, né? Ela está adormecendo, ele não pegou ela completamente. O que na verdade talvez aconteceria sempre nas outras oportunidades, mas a gente também nunca pensou nisso. Ou seja, a própria Tiffany, que está dentro do corpo da atriz, pode estar na mesma situação. Ou seja, a atriz está adormecida e pode ser que ela apareça lá na série, por exemplo. Mas, e falando na Tiffany, ela enviou mais uma vez, mais uma caixinha para mandar, claro, o segundo boneco. E ela também matou lá o policial, ou o guardinha, né, do manicômio. Repetindo, pela 3ª vez, né? Já é esse esquema, né? Sempre a atriz faz uma participação especial para isso. Enfim, ok, vai. Vamos ver se na série é melhor aproveitada. E depois surgiu o 3º boneco, que aí todo mundo ficou na dúvida, mas já, como todo mundo tinha esquecido literalmente que o Andy havia aparecido no começo do filme, na verdade ele apareceu no miolo também, quando tem, exatamente, ele tem a ideia de, tipo, peraí, existe outro Chuck que está matando lá dentro do manicômio? Que porra é essa, né? Claro, ele aproveita para poder entrar lá com uma arma, né? Ou seja, a arma está lá dentro do boneco. Uma boa sacada dele, claro, com certeza. Mas que infelizmente, quando a gente chega no final, a gente descobre que aquilo não rende nada. Mas ok, ele está preparando situações para o seriado.
passa. Mas quando a gente viu, oh, eu vi só agora, né? Quando todo mundo viu no cinema, aliás, não foi no cinema, né? Já foi em home video, ficou com aquela sensação, caramba, coloca o personagem que antigamente era importante na franquia numa participação meio pífia, parecia que ia render, mas ficou num balde de água fria, deixando todo mundo, claro, decepcionado. Caramba, ele podia ter sido dispensado. Se era só para isso, né? A protagonista era a Nika. Quer dizer, a própria Nika nesse filme não está muito assim grande. Ela está, inclusive em várias cenas, ela não participa, está muito distante. Bom, e teve também para comentar só aquele personagem lá, o Malcolm, foi o único que eu decorei o nome, foi o único que não morreu também, né? Ele ficou vivo no final. Todo o resto se finou. Andy ficou detido lá naquela sala, que ele já estava quando entrou dentro do manicômio, né? Ele nem chegou a sair. Sim, Nika barra Chuck se apresentou a ele, claro, deixando um gancho para a série. E no final, ela, Chuck, Nika sai do manicômio, se encontra com Tiffany, de carne e osso, e com também Tiffany de formato plástico. E as três ficam rindo ali, numa conotação, claro, também de lesbianismo, obviamente, né? Não é mais, claro, o Chuck, o homem, está dentro do corpo da mulher, mas tudo bem, né? É nos esquemas do Dom Mancini. Que, ok, também vai render alguma coisa para a série. Basicamente esse filme também tem esse problema. Como ele já estava com essa ideia na cabeça de... Acho que talvez ele já tivesse a garantia que fosse fazer a série quando ele produziu esse filme. Então realmente ele só deixou caminhos abertos. Ele não fechou nada. E o filme passa a ser episódico justamente por causa disso. Porque ele tem a necessidade de apenas dar um começo para o que ele vai produzir depois. Mas de novo, esse filme agradou muito mais que o anterior. Na minha opinião, A Maldição de Chuck é muito mais consistente em termos justamente de roteiro, está mais desenvolvido, os personagens são atraentes, você se interessa por eles. Uma história muito mais simples. Aqui ela tenta ser complicada, cheio de tons de mistério, dúvidas. Tenta brincar com isso, justamente porque estamos num cenário de manicômio, mas eu não acho lá muito funcional, não. E como eu disse, eu perdi a crença no filme naquela cena lá onde a cabeça foi dissipada e foi rolando pelo chão. Ali o filme parou para mim e daí em diante o filme só foi piorando em exageros. Portanto, esta última parte aqui da franquia, que foi completamente escrita por Dom Mancini e nos últimos filmes dirigido também por ele, claro também, né? Termina de uma forma muito não promissora, digamos assim. Embora, claro, na série você possa desenvolver muitos conceitos aqui apresentados. Mas esse produto em si, na minha opinião, ficou devendo bastante, principalmente em comparação com os demais filmes, aqueles que eu gostei e aqueles que eu não curti muito. Enfim, por exemplo, né? Curti muito o primeiro brinquedo, como também o segundo, e depois também A Noiva de Chuck. Lá no topo mais alto eu coloquei A Maldição de Chuck. Lá por baixo estavam o Brinquedo 3 e também O Filho de Chuck. Nesse meio caminho aí, então vai pintar a nota para esse filme. Mas antes de dizê-la, deixa eu dizer duas coisas que eu acabei esquecendo por aqui. A primeira, que esse filme aqui também tem uma cena pós-crédito, com uma participação também especial de um personagem que a gente já conhecia, do mesmo jeito que Andy apareceu lá no filme anterior. Aqui, neste filme, já que o Andy está trancado lá dentro do manicômio, quem vai cuidar da pobre cabeça de Chuck abandonada na casa de Andy? Bom, ele chamou alguém conhecido, sim, a sua irmã adotiva, a Kyle. Lembram dela? Lá do terceiro filme? Quer dizer, do segundo filme, já estou misturando as coisas. Uma boa participação também, e claro, também estará presente na próxima série. Na série, né, do Chuck. E a outra coisa que eu queria dizer, eu já devia ter dito no filme anterior. Lembro que o filme tinha um conceito familiar. E quem é que faz justamente a personagem Nika? É a filha do ator que faz a voz do Chuck. Pois é, Brad Dourif dubla Chuck. E quem faz Nika é sua filha, a Fiona Dourif. Que foi bem bacana juntar o conceito da família ficcional com a família também dos próprios atores. E aqui então esse negócio fica melhor ainda, porque ele está dentro dela, ou é o contrário, enfim, não importa, mas uniu os personagens ali e também uniu pai e filha. É uma boa sacada também. Isso, claro, vai render bastante na série. Falando nisso, na série, né? Esse dia que eu estou gravando esse vídeo, a série já estreou na Star Plus
E daqui a pouco, assim que eu desligar a câmera, eu já vou começar a assistir ao primeiro episódio da série, que eu vou comentar exatamente amanhã, também nesse mesmo horário, às 16 horas. E no dia seguinte eu faço meu comentário para o remake, então, de Brinquedo Assassino, que pelo jeito não foi muito bem e o pessoal acho que nunca vai querer continuação. De qualquer forma, estou curioso para ver o que foi que aconteceu por lá. Ok, a promessa da série parece interessante e o problema então também, né, deste filme aqui é que ele deixa muitas pontas que vão ser começadas a serem desenvolvidas na série. Então é meio que perdoável alguns conceitos que aparecem por aqui, mas no fundo, eu achei um filme mediano, abaixo dos todos eles, esses que eu citei, que eu gostei bastante. Portanto, para O Culto de Chuck, eu atribuo 4 asteriscos. Agora eu tenho certeza de uma coisa, muita gente diria que essa nota que eu dou aqui, mediana, seria para o filme anterior, mas eu acho que tem até o mesmo conceito de visão, pois se eu curti mais aquele filme porque ele estava centrado nas temáticas, por exemplo, de uma casa assombrada, e esse aqui eu não curti exatamente porque está centrado no conceito de manicômio e histórias derivadas. Ou seja, o que fez o pessoal gostar desse foi o motivo que não fez gostar do outro, e fica invertido. Basicamente é isso. Gosto pessoal, com certeza. Mas esse roteiro aqui tem alguns probleminhas sim. Bom, chega. Vamos deixar para o próximo vídeo a continuidade aqui da franquia Brinquedo Assassino. É isso.